você. A ABS Automecânica, lembrando que as férias estão aí, e se você vai viajar, doutor também tem sempre dicas para quem vai viajar, hein? Daqui a pouquinho ele fala também para você. Agora, a revisão do seu veículo é fundamental. Por isso, na ABS Automecânica, você vai encontrar serviços para todas as marcas, modelos nacionais, importados, a parte mecânica, tá? A ABS cuida de tudo, freio, suspensão, amortecedor, revisão no sistema de injeção eletrônica e regulagem de motores. Então, tudo isso com a ABS Automecânica, tudo muito limpinho, aparelhos para diagnósticos, e ali o Alexandre, você vai ter também, né, uma equipe que está sempre preparada para cuidar dessa máquina tão importante para você viajar. Na Alberto Elite Filho, WhatsApp 99967-6667 ou 32720132. Bom, 914, especialista conosco, doutor Antônio Carlos Zatar, que é angiologista e cirurgião vascular. E claro, né, o nosso assunto sempre varizes, né, doutor? Os problemas circulatórios, bom dia. Bom dia a todos. Prazer de novo estar aqui. Prazer é nosso. Saudades, às vezes, quando eu fico um pouco mais... Pois é. Fica um tempo. E os pacientes cobram, né? Você sabe o que eles cobram. cobram. E é engraçado, eles falam assim, doutor, eu não perco o seu programa na rádio. Que bom, mas é o seu mesmo. É seu mesmo. Doutor, a gente estava falando agora da viagem, né? E o doutor está sempre lembrando da importância da gente tomar alguns cuidados, porque vem férias aí de novo, né? Aí a gente tem que prestar atenção sempre na viagem por conta dos riscos de trombose, né? Esse é o principal risco. Até estava comentando que as companhias aéreas estão cada vez arranjando um jeito de piorar essas viagens para o exterior, né? Principalmente essas viagens de longa distância. Antigamente até você tinha uma certa distância entre as cadeiras, hoje você vai praticamente engessado, né? E essa imobilidade é um dos fatores de risco mais importantes para a trombose durante a viagem, né? Fora isso, dentro do avião e hoje também em ônibus, as janelas não abrem, né? Não abrem mais. Não abre mais nos ônibus e o ar-condicionado, ele resseca demais o ambiente, né? E fazem questão de ligar bem forte, né? E isso acaba ocasionando uma desidratação também. E isso aumenta a viscosidade do sangue e aumenta o risco de trombose. A imobilidade, o sangue fica muito tempo parado, o sangue para não coagular ele tem que estar circulando, e essa imobilidade tende a uma estase venosa, o sangue ficar mais tempo parado, e propicia também a uma trombose. Então, para quem vai viajar aí, algumas dicas principais procure usar uma meia elástica indicada por um cirurgião vascular, claro. Uma meia elástica que vai ajudar no retorno de sangue da perna em direção ao coração, evitando que ele fique muito tempo parado nas pernas e propiciando a trombose. Durante a viagem, faça exercício com os pés, como se fosse acelerar e desacelerar o carro, fazendo o estímulo da bomba muscular da panturrilha, né? A musculatura da panturrilha, ela funciona como um coração na perna. É ela que ajuda o sangue a bombear, a empurrar o sangue para cima. Então, quando você estiver no ônibus ou no avião, fazer exercícios, esticando bem o pé e fazendo como se fosse acelerar e desacelerar o carro. Sempre levar uma garrafinha d'água e tomar bastante líquido durante a viagem. Isso é muito importante, fazer até uma hiperidratação, né? E é isso que ninguém faz para não ir no banheiro. Para não ir no banheiro, justamente, acaba virando um ciclo, né? É o contrário. E aí ainda toma uma bebidinha alcoólica para poder dar sono e poder dormir. Aí dorme e fica mais imobilizado ainda, né? Sim. E aí os riscos vão aumentando. Então, tomar bastante líquido, evitar as bebidas alcoólicas durante o voo, porque também estimulam a diurese, né? Ocasionando desidratação também. E procurar levantar, dar uma caminhadinha, né? No corredor do ônibus ou no corredor do avião. Isso também ajuda ao estímulo da circulação e prevenir a trombose. Isso para pacientes que não têm fatores de risco maiores, né? Pacientes que já tiveram trombose ou que têm história familiar de trombose ou que têm já alguma trombofilia diagnosticada, que são patologias que aumentam a coagulação no sangue. Esses pacientes ou que têm dentro dessa trombofilia, né, algumas patologias, às vezes está fazendo um tratamento de
de câncer no pós-operatório. Câncer uma patologia que causa uma hipercoagulabilidade do sangue. Então, tudo isso, o paciente, aí, para fazer viagem, tem que tomar cuidados maiores ainda, não só prevenção mecânica, que é isso que a gente está falando até agora, né, que é mais uma prevenção mecânica, se movimentar, estimular a circulação, e sim fazer uma prevenção medicamentosa. E aí precisa usar uma injeçãozinha de anticoagulante antes de viajar para prevenir essa trombose. Quem toma AS ou alguma coisa assim ajuda? Ajuda. Antigamente achava-se que o antigradiente plaquetário não alterava em nada a incidência de trombose venosa, né? O antigradiente plaquetário é muito importante para a prevenção de aterosclerose, que a gente conversou e vai responder algumas perguntas hoje. Para a trombose achava-se que não tinha alteração. Hoje já é bem comprovado, tem vários guidelines, principalmente para quem já teve trombose, o uso de antigradiente plaquetário é mandatório para a vida inteira, e tem uma prevenção muito grande de trombose secundária, de ter novas tromboses quem já teve trombose. Então, realmente, o AS já ajuda também um pouco nessa prevenção. Mas não é ele que vai prevenir. Para paciente que já tem propensão, que já teve trombose, só ele não é o suficiente. A gente tem que usar uma heparina de baixo peso molecular, que é uma injeçãozinha que usa 6 horas antes da viagem, ele fica 12 horas coberto com uma prevenção para trombose. Então, 6 horas antes da viagem, toma essa injeçãozinha e aí faz a viagem. Mas isso é usado para pacientes que têm um risco maior. A população em geral, só essa prevenção mecânica e a hiperidratação já é o suficiente para prevenir. Aquela paradinha básica para um café, né? Ótimo, né? Para um banheirinho, né? Quando a gente pode, né, de carro, isso é o melhor, né? Então, se você está de carro, se você está de carro, mesmo o ônibus tem problema. Mas de carro, você poder parar a cada 1 hora, toma uma água, caminha, isso ajuda muito a prevenir a trombose. Então, o ouvinte aqui falou da pergunta, estou esperando a pergunta. Você falou que a pergunta era do filho, mas não mandou, tá? E o doutor tem do Instagram algumas, né, que ficaram... Tem. A Lorena perguntou os sintomas da aterosclerose, né? Que a gente acabou não dando tempo muito de a gente conversar sobre os sintomas da aterosclerose. A aterosclerose é uma doença que não traz sintoma. Ela é uma doença insidiosa. O sintoma que ela vai causar é quando ela já causou uma obstrução suficiente dentro do vaso, e o sintoma vai ser dependendo do órgão-alvo, que é o órgão que receberia o sangue dessa artéria que foi ocluída. Então, a aterosclerose pode acontecer, por exemplo, na artéria carótida, que é a principal artéria que leva o sangue até o cérebro. E aí os sintomas vão ser de um AVC, de um derrame cerebral, né? Dependendo do lado que for, pode ser a perda de força, parestesia, que é a alteração da sensibilidade de um dos lados do corpo, né? Se a aterosclerose for nas artérias do coração, os sintomas são cardíacos, de angina, que é a dor no peito, ou chegando até um infarto do miocárdio. Então, vai ser sintomas relacionados à parte cardíaca. Sintomas quando a aterosclerose atinge os membros, principalmente os membros inferiores, aí já é o sintoma relacionado à oclusão arterial crônica dos membros inferiores, que é o que a gente já conversou aqui sobre a claudicação. O que é a claudicação? É aquela dor que aparece quando caminha. Então, o paciente vai caminhar, caminha, não chega sangue suficiente no músculo para nutrir o músculo, e o músculo sofre e dói. Aí ele para descansar, a dor some totalmente. Aí ele volta a caminhar, enquanto está caminhando, o músculo precisa de mais nutrientes, não chega, ele sofre, dói, aí ele para. Então, é aquela caminha, dói, para, passa a dor. Caminha, dói, para, passa a dor. Essa é a claudicação. E é interessante da claudicação é que, de acordo com a distância de claudicação, a distância que o paciente consegue percorrer, a gente tem uma ideia da gravidade da doença, da aterosclerose. Então, o sintoma dos membros inferiores começa assim: o paciente às vezes tem dor só em subida. No plano, ele caminha e não tem dor. Na subida, que aí exige mais da musculatura, ele na subida caminha, começa a doer, passa. Aí, um segundo estágio, já começa a doer ele mesmo no plano, mas a distâncias maiores. Então, anda lá 500, 600, 700 metros até
até que tenha a dor e tenha que parar. E aí essa distância de caminhada vai diminuindo de acordo com a progressão da doença, até que chegue em dor de repouso. Tem paciente que mesmo em repouso, sem caminhar, sem exigir da musculatura, chega tão pouco sangue na musculatura que mesmo em repouso a musculatura começa a sofrer por falta de oxigênio e nutrientes, e aí ela tem dor em repouso. E aí um próximo estágio já é necrose, aparecimento de feridas por isquemia, por necrose, por morte do tecido em si, em casos bem mais avançados da aterosclerose. Então, o sintoma da aterosclerose vai depender disso, vai depender da área onde ela atingiu, dependendo do órgão-alvo que está precisando de sangue e não está chegando. Mas, de qualquer forma, o angiologista, o cirurgião vascular, vai diagnosticar vai diagnosticar isso, né? E o tratamento. A parte cardíaca, hoje quem faz é o cirurgião cardíaco, né? E... Acontece do cirurgião vascular diagnosticar e mandar para... sim, né? Isso com muita frequência. Principalmente que o que a gente faz, e eu preconizo muito, a gente conversa muito, é uma segunda pergunta do Luiz Carlos, que ele mandou, que ele tem 38 anos, é diabético e hipertenso. Daí ele queria saber quando que começava a fazer o check-up. A gente comentou alguma coisa acima de 40 anos. Mas acima de 40 anos para o paciente totalmente assintomático. Para quem está bem. Para quem está bem. Para ele que tem pressão alta e tem diabetes, ele já devia ter começado a fazer os check-ups, que são os fatores de risco que a gente conversou. E a gente ainda falou que esses fatores de risco são somatórios, né? Quando o paciente tem um fator de risco, por exemplo, se ele é hipertenso ou se ele tem colesterol alto, ele tem 2 vezes mais chance de ter doença aterosclerótica do que quem não tem. Se ele associa, né, quais são os principais fatores de risco que a gente conversou, relembrando? Pressão alta, diabetes, colesterol, tabagismo, sedentarismo. São os principais, né? Então, se ele tem lá só pressão alta, ou é só o colesterol alto, ou só o diabetes, ele tem 2 vezes mais chance. Se ele associa 2 desses fatores de risco, por exemplo, se ele é hipertenso e diabético, como o Luiz Carlos, ele já tem 8 vezes mais chance de desenvolver aterosclerose. Se ele associa 3, por exemplo, se aqui dentro, no Luiz Carlos, se ele além de diabético e hipertenso, se ele fosse tabagista, que é um dos principais fatores de risco, ele teria 20 vezes mais chance de ter aterosclerose do que a população normal. Então, você vê como é uma progressão geométrica, né, a chance. E o tabagismo, frisando, é uma das principais causas, né? E que é um fator de risco potencialmente tratável, né? Que não é fácil, eu sei que não é fácil pela dependência química, mas hoje tem um arsenal enorme de maneiras de você tratar o tabagismo, que é considerado como uma doença, e que só isso ajuda a prevenir muito, né, a aterosclerose. A gente tem, aqui em Telêmaco, tem uma estrutura super boa, com a doutora Circe, que faz a parte pelo SUS, totalmente gratuito, um ambulatório de antitabagismo, assim, muito bem organizado, com um medicamento doado pela prefeitura. Então, é super bem organizado isso aqui em Telêmaco quanto ao combate ao tabagismo. Bom, são 9h26, nós estamos com o Dr. Antônio Carlos Atar, angiologista e cirurgião vascular. Tem mais pergunta aí, doutor? Eu tenho uma aqui. Que são perguntas que ficaram. Tem uma última aqui. Mas vamos fazer seguinte, esse aqui é uma mãe que está perguntando que pode ser, ele tem uma dor que sobe do lado esquerdo do peito, sobe uma dor até a mandíbula, ele é fumante, tem 40 anos, a pressão dele também tem subido até 15 por 12. O que ele está fazendo que não foi no cardiologista ainda? Tem que ir, se é tabagista, né? Tem esse sintoma, um membro superior esquerdo indo para a mandíbula, isso pode, assim, é muito pouca informação, mas isso pode ser correspondente a uma angina, né? Então ele tem que ir o mais rápido possível aí num cardiologista, né? Pela história aí, num cardiologista. O cardiologista provavelmente vai fazer todo um check-up, vai fazer um eletro, dependendo desse resultado do eletro em repouso, talvez fazer um eletro de esforço, fazer um ecocardiograma para avaliar se isso já não é um sintoma de aterosclerose no órgão-alvo, que seria a parte cardíaca. Então, tem que ir o mais rápido possível. E ele tem 2 problemas aqui, né? Pressão dependendo subindo, até se ele está com sintoma hoje, está com a pressão alta, é procurar um serviço de emergência, né? Para ir.
Né? Às vezes não dá tempo só de até marcar, às vezes tem uma certa demora para conseguir marcar um médico, então procurar talvez um serviço de emergência já para fazer pelo menos os exames mais de urgência. É difícil a gente só com esses dados, né? Tem que examinar, fazer um exame físico, tudo, mas pelo que ela está falando, é importante ela procurar. Muito bem. Então, dada a resposta para ele, doutor, tem mais uma pergunta aí, né? Então, aqui é uma paciente que perguntou que já fez uma angioplastia. O que é angioplastia? Que é aquele tratamento que entra com um catéter dentro da artéria e coloca um balãozinho e abre o local onde está a oclusão, onde tá a placa de aterosclerose, né? Que a aterosclerose, assim, para os ouvintes entenderem, o que ela vai acontecer? Imagine um cano, né, que é a artéria que está levando o sangue, e começa a depositar a gordura na volta desse cano. Ele vai depositando, em algumas áreas mais, em algumas áreas menos, ele vai até quase fechar ou até entupir. Um dos tratamentos que a gente faz hoje, que está muito bem evoluído, é o tratamento por endovascular, que é através da angioplastia, que a gente entra com uma punção, com uma agulha dentro da artéria, então não tem corte maior, a gente entra com um catéterzinho, esse catéter a gente vai até o local da oclusão, coloca um balão ali e faz essa angioplastia, dilata esse local que está entupido. E quando necessário, põe uma molinha dentro para manter isso aberto, isso é uma angioplastia. E ele perguntou que ele fez angioplastia e de quanto em quanto tempo ele tem que fazer revisão. Bom, isso vai depender muito de quanto tempo já que ele fez essa angioplastia, ele não mandou a pergunta, né? Mas normalmente a gente faz uma revisão de pelo menos 6 em 6 meses. A gente faz um ultrassom para fazer a vigilância dessa angioplastia, para avaliar, porque mesmo hoje com os materiais que a gente usa, que são já uma série de maneiras para prevenir uma nova aterosclerose no local, ele não deixa de ser um corpo estranho naquele local onde está dentro da artéria. Naquele local estimula mais a formação de deposição de substâncias. Então a gente geralmente tem que fazer uma vigilância nesse local onde está o stent para avaliar se está voltando a aterosclerose naquele local ou não. Então no início a gente começa de 6 em 6 meses, dependendo do calibre da artéria, dependendo dos sintomas, a gente pode até deixar uma avaliação anual. Mas é pelo menos de 6 em 6 meses a gente tem que fazer esse acompanhamento. E é o médico que vai dizer se de semestral passa anual ou não. É o médico que vai dizer. Não é por nossa conta. Não. Bom, são 9h30, doutor Antônio Caluzatar, angiologista e cirurgião vascular. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta chegando. Doutor, minha mãe tem diabetes, bem alta, toma insulina, fez uma cirurgia de veia entupida, cicatrizou por fora, abriu por dentro por causa do cigarro e ela não larga de fumar, muito teimosa, tem pressão alta também. Agora o médico quer operar de novo. Mas é isso que ela tinha a patologia e não tirou os fatores de risco, né? Que é um dos principais, que seria o tabagismo. E é interessante, né? A gente vê isso no dia a dia do consultório. Como o paciente tem que ser conscientizado da importância de tratar o tabagismo, né? E aí a gente vê no consultório o paciente que vem, faz, às vezes teve perda de membro e não para de fumar. Como é difícil, eu vejo no Erasto, o pessoal lá fora fumando, com câncer terminal. E não para de fumar, então é uma coisa assim, que a primeira coisa é consciente. Se você não quer parar, não existe um tratamento que vai fazer. Mas você conscientizar, né? Tem alguns pacientes que eu falo, agora, eu sou meio drástico nisso até. Mas tem que ser, né, doutor? Eu falo, agora você chegou numa encruzilhada. Ou você escolhe a sua perna, ou você escolhe o cigarro. Porque as duas coisas juntas você não vai conseguir ficar. Então você tem que escolher o que você quer. Então cada vez que você vai, daí a gente pega no psicológico. Sim. Cada vez que tiver vontade de fumar, vá na frente do espelho e olhe o cigarro e olhe a sua perna. E escolha. Se você acender o cigarro, você está fazendo a sua escolha. Se você jogar fora o cigarro, você está escolhendo a perna. Então, uma boa terapia. Então pense, cada vez, coitado, você deixa, coitado não, mas você real, embute, né, uma doutor? culpa dentro do banho. Então assim, deu vontade de fumar, vai na frente do espelho, olha as suas duas pernas e olha o cigarro e escolhe, vê o que você quer. Né? Porque o paciente que já está desenvolvendo aterosclerose, que já tem estenose, que já está em tratamento, e aí a gente fala, né? Os pacientes perguntam, mas doutor, eu já fumo há 60 anos, adianta parar agora? Eu falo, olha, se você parar, em
menos de uma semana você já vai ver diferença. Porque acontece? A aterosclerose não vai desaparecer por você parar de fumar. Sim. Mas o cigarro, as substâncias tóxicas que tem no cigarro, provocam uma reação inflamatória na parede do vaso. E essa reação inflamatória faz um edema dentro do vaso. Então, o que acontece? Se esse paciente já tem uma oclusão importante e está passando sangue por um filetinho dentro do vaso, qualquer edema que diminua esse filete por onde está passando o sangue, ou que a gente pare de fumar e essa reação inflamatória diminui, e que esse edema diminua um pouquinho, que abre, essa diferença já é, às vezes, o suficiente para fechar uma ferida que não está fechando, ou diminuir o risco de perda de membro daquele paciente. Pouquinha coisa faz Então, diferença. uma semana que você pare de fumar, já vai fazer diferença para a tua patologia, entendeu? Então, vale a pena investir e fazer o tratamento para parar de fumar. Ainda mais que hoje a gente tem uma quantidade enorme de medicamentos que a gente pode usar com alta eficácia para ajudar o paciente a parar de fumar. Só que ele tem que ter essa consciência, essa vontade de parar de fumar. Se ele não tem vontade de parar de fumar, e aí vai a função do médico, de realmente, às vezes, ter que fazer um terrorismo, que é o que eu brinco que eu faço. Que o paciente tem uma hora que, gente, não dá mais, está perdendo a perna e daí, né, é vencido pela vontade de fumar. Então, vai no espelho e escolha o que você quer, a perna ou o cigarro. Essa aqui é a mãe da Ilair, e ela disse que ela é diabética. Complicou mais ainda, porque o diabético tem outro fator aí, né, doutor, que é muito importante também, né? 9h34. Mais alguma pergunta, doutor? Enquanto o doutor vai olhando aí, eu só vou lembrando, né, que o doutor Antônio Carlos Zata sempre aconselha as mulheres que estão aí pensando nas férias de dezembro, que agora é a melhor maneira de você começar, o melhor período para começar o tratamento, para ficar beleza no final do ano, né, doutor? O projeto verão tem que começar agora, né? Não adianta, é a mesma coisa a academia, né? Se você quer chegar no verão com o corpo malhado, não adianta você querer começar uma semana antes do verão, que você não vai chegar com o corpo malhado, né? Então agora é uma das melhores épocas para você fazer o tratamento de varizes e aterosclerose, tratamento de varizes e varicoses, porque você vai estar meia e tudo mais. Você vai estar mais confortável, você usar a meia logo após o tratamento. Fica alguns roxinhos, algumas marquinhas, que agora no inverno fica escondida, né? E o frio não deixa de trazer um pouco mais de conforto, porque não tem menos edema, menos inchaço na perna, tem menos vasodilatação. Então é a melhor época para tratar as varizes agora, porque a gente também não pode ter pressa, como eu falei para você, né? Tá, quantos anos aí esse vasinho? Já está 15 anos, 10 anos. Não é em uma semana que a gente vai conseguir tirar isso. Não existe milagre. O tratamento hoje é eficaz, é feito já em curto prazo de tempo, mas ele leva tempo, não é um passo de mágica. Muito bem. E a outra pauta nossa hoje é o aneurisma, que seria, doutor? O que é o aneurisma? O aneurisma é a dilatação focal de uma artéria, localizada de uma artéria. E uma dilatação em que todas as camadas da artéria estão envolvidas. Existem outros tipos de dilatações, que a gente chama de pseudoaneurisma, que não envolve todas as camadas da artéria, e que pode acontecer. A gente vai falar hoje mais então sobre o aneurisma, que é uma dilatação focal da artéria, normalmente maior do que 2 vezes o seu diâmetro. Isso já é considerado um aneurisma. Por exemplo, uma artéria que originalmente deveria ter 1 centímetro, se ela tem mais do que 2, ela é considerada um aneurisma, uma dilatação. Os locais mais comuns de aneurisma é a aorta, que é a artéria principal, que passa do abdômen, sai do coração e vai em direção aos membros, até a divisão nos membros inferiores. E o local mais comum é na aorta abdominal, que é a aorta a aorta que passa pelo abdômen. Existem também aneurismas torácicos, que é na aorta dentro da cavidade torácica, e em outros locais que aí são menos comuns, que a gente chama de aneurismas periféricos. O aneurisma periférico mais comum é o da artéria poplítea, que é a artéria que passa por trás do joelho, aqui, na fossa poplítea. O principal risco do aneurisma, levando em consideração os aneurismas abdominais e torácicos, é o rompimento, né? Porque ela se dilata já por conta de uma fragilidade
da parede da artéria. E essa dilatação vai aumentando, essa dilatação vai focal, no local vai aumentando cada vez mais, até que ela pode acontecer de romper. E esse rompimento é um evento potencialmente fatal, né? Principalmente quando ele é rompimento livre para dentro da cavidade, que o paciente tem uma exsanguinação instantânea, né? Sai todo o sangue do paciente para dentro do abdômen, ou pode ser roto contido, que ele fica roto e contido por estruturas. Então é uma patologia que a gente, dentro do check-up vascular, a gente também faz essa avaliação, se o paciente tem essa dilatação ou não, e dependendo do grau dessa dilatação é necessário uma correção cirúrgica, né? A gente tem aí os parâmetros aí para definir e indicar quando fazer essa correção cirúrgica. Doutor, e essa correção é algo assim complicado? Ou depende da situação? Não, é uma cirurgia de alta complexidade, né? Principalmente os aneurismas torácicos e abdominais hoje a gente faz a grande maioria por endovascular, que é aquilo que a gente estava conversando sobre uma punção, que a gente dentro coloca uma prótese para recobrir essa dilatação, esse aneurisma, né? Então isso é menos invasivo, mas de qualquer maneira não deixa de ser um tratamento de alta complexidade. Em alguns casos, devido à anatomia das artérias, dependendo de como ela é disposta, esse tratamento por endovascular é inviável, e dependendo aonde esse aneurisma como que a parte anatômica toda, aí às vezes tem que fazer uma cirurgia aberta. Aí faz uma cirurgia, abre, né, o abdômen e coloca também, substitui essa artéria que está dilatada por uma prótese para fazer essa correção. E como eu descubro que a minha artéria está com problema? Então, isso geralmente os aneurismas são assintomáticos também, por isso que eles devem ser pesquisados durante um check-up e durante uma consulta médica, por exemplo. Então, é rotina a gente fazer isso no consultório, sempre palpar o abdômen do paciente, como é a área mais comum. Então, mesmo que o paciente vai fazer uma consulta por varicose que tem, então faz parte da nossa rotina de exame físico pesquisar, através do exame físico, se tem aneurisma ou não. A gente palpando o abdômen, a gente consegue palpar o tamanho desse pulso da artéria aorta para, dependendo, ter uma suspeição, né, suspeitar que possa ter uma dilatação, e aí pedir um melhor exame que não é invasivo, que é super tranquilo, não é de alto custo, que é o ultrassom Doppler, para avaliar o calibre dessa aorta. Dentro do check-up é rotina também a gente fazer um exame que chama de FAST para avaliar o abdômen, em que a gente vai com o ultrassom medir exatamente o tamanho da aorta para descartar o aneurisma. Isso também é feito, como a gente comentou, em pacientes acima de 40 anos ou em pacientes que tenham fator de risco para ter o aneurisma. Os principais fatores de risco para aneurisma é a hipertensão, o tabagismo, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, DBPOC, paciente que tem doença pulmonar tem uma propensão muito grande a ter essa dilatação, e alguns pacientes que têm propensão genética realmente para ter essa dilatação nas artérias. Então, o paciente que tem familiar que já teve aneurisma, é importante procurar para fazer um check-up para fazer essa avaliação. E pacientes que têm aneurismas abdominais, como a gente sempre tem que pesquisar aneurismas periféricos para avaliar. O paciente que tem aneurisma numa região tem mais chance de ter aneurismas em outros locais do que o paciente que não tem aneurisma em lugar nenhum. Mais uma vez a importância do check-up. Mais uma vez a importância do check-up vascular. Isso sempre a prevenção primária é o principal, né? A gente fala tanto aqui, né? Melhor, mais correto impossível o provérbio, né? Muito melhor prevenir do que remediar, né? Então, tudo isso, fazer essa prevenção, fazer o acompanhamento. Para quem já tem diagnóstico de aneurisma, né? Que é essa dilatação, fazer um acompanhamento semestral ou anual, dependendo de como tiver esse aneurisma, para que a gente acompanhe até o momento que seja indicado o tratamento desse aneurisma. Bom, doutor, o que mais que a gente podia falar de aneurisma?
Aneurisma, acho que é mais ou menos isso aí. O principal é a prevenção. Um dos sintomas, né, do aneurisma que a gente fala é quando ele já está... É uma indicação de tratamento de emergência, é a dor. Quando o paciente tem o aneurisma, né, para quem já está acompanhando o aneurisma, mas tem dor abdominal, por exemplo, é um dos fatores de risco para rompimento iminente. Para romper, que é a principal complicação, né, dos aneurismas, principalmente abdominais. Então, se o paciente tem dor e já tem o diagnóstico de aneurisma, é uma indicação de cirurgia, de correção de emergência desse aneurisma, tem que correr. Nos aneurismas periféricos, né, na realidade o risco, né, principalmente do aneurisma da artéria poplítea, o principal risco não é romper, o principal risco é fazer a embolização. Dentro do aneurisma, geralmente se forma um monte de coágulo na volta dessa dilatação. E como é um local de muita movimentação, né, próximo ao joelho, tem muito risco de sair um pedacinho desse coágulo que está dentro do aneurisma e ele viajar dentro da artéria e fazer a oclusão das artérias distais da perna. Então, na artéria poplítea, os sintomas principais são de isquemia de membro inferior, que ele vai fazendo essa embolização distal e vai entupindo essas artérias distais, e aí o paciente tem a dor de isquemia, né, que é aquela claudicação que a gente conversou hoje também. Bom, gente, então, mais uma vez, fica a dica aí, né? Prevenção, sempre o melhor remédio. Sempre, sempre, sempre. E o cirurgião vascular, né, é aquele que está aí também ajudando a gente, né? Porque parece que o cirurgião vascular acaba sendo meio esquecido na hora do check-up. A gente só lembra quando tem algum problema. Não é assim? Um dos principais, né? Um dos principais para que realmente existe a possibilidade de instituir um tratamento e que tenha consequências imediatas de prevenção de complicação, prevenção de surgimento de patologias, né? Na aterosclerose, principalmente. O principal é a gente fazer essa prevenção primária para evitar a aterosclerose de aparecer. E aí, ela aparecendo, diagnosticando essa aterosclerose, agir numa prevenção secundária, que aí é evitar que essa aterosclerose venha a ocasionar doenças cardiovasculares, doenças que são decorrentes da aterosclerose. Mas o principal é a gente, um degrau antes, prevenir a aterosclerose, né? E hoje a gente tem uma tecnologia muito avançada para conseguir fazer essa prevenção. Então, por exemplo, hoje um ultrassom. O ultrassom hoje consegue diagnosticar a propensão de uma artéria de vir a ter a aterosclerose. Então, quando a gente vai fazer o exame, a gente tem no ultrassom tem um software que avalia primeiro a distensibilidade da artéria. Porque antes de formar a placa de aterosclerose, essa artéria ela fica mais rígida, ela perde a elasticidade. As artérias têm uma certa elasticidade, cada vez que o coração contrai e que ele dá aquele impulso de sangue dentro da artéria, ela se dilata um pouquinho. A primeira coisa que acontece com uma artéria que está propensa a formar aterosclerose é ela ficar mais rígida, ela enrijecer. E a gente faz o ultrassom e a gente consegue avaliar com um software que tem dentro do ultrassom como é que aquela artéria está fazendo essa distensão. Uma artéria mais rígida é uma artéria que tem mais propensão a desenvolver a aterosclerose naquele local. Não só naquele local, como a gente vê naquele local, a aterosclerose não é uma doença local, geralmente é uma doença sistêmica. Então, se a gente faz esse exame na carótida, a gente vai extravasar essa avaliação para todas as artérias do organismo, inclusive para a parte cardíaca, para prevenir doença cardiovascular. Então, a gente, nesse check-up, avaliando esse enrijecimento da artéria, mesmo não tem nada na artéria, não tem nenhuma alteração, só esse enrijecimento. A gente já atua nesse paciente com medicamentos, com orientações, com mudança do estilo de vida, tudo que precisa ser feito para prevenir essa aterosclerose, para evitar que venha a desenvolver. Um segundo, isso já é a gente, né, quase com uma bola de cristal prevendo o que pode acontecer. Um outro passo é o ultrassom hoje, ele consegue medir a íntima da artéria, a camada que reveste a parede da artéria carótida, como se fosse um tapetinho dentro da parede da artéria carótida. E a aterosclerose começa com uma reação inflamatória nessa íntima. Então, quando a gente faz esse ultrassom, a gente mede
o calibre a espessura, não calibre, a espessura dessa íntima, e de acordo com a idade a gente consegue ver se essa espessura está acima da esperada para a idade do paciente, é um fator de risco importante para a doença coronariana, para a doença aterosclerótica no coração. Então, o paciente que vai, e a gente faz essa medida da íntima, e ela está superior à esperada para a idade, então não tem aterosclerose, não tem placa, ela só tem um aumento dessa espessura. A gente já consegue atuar também com mudanças do estilo de vida, medicamentos, que são os antiagregantes plaquetários, medicamentos são as estatinas, né, para diminuir o colesterol, orientar a parada do tabagismo, para evitar que naquela artéria e na parte coronariana isso venha a desenvolver uma aterosclerose. Então, essa prevenção primária, com esse check-up, está muito evoluída. A gente consegue realmente mudar a história natural de um paciente, podendo fazer esse check-up no momento certo. Salvando vidas. Salvando vidas. Gente, então, Dr. Antônio Carlos Attar, angiologista e cirurgião vascular, atende em Telêmaco Borba depois dessa aula. Nossa, ele atende você aqui em Telêmaco Borba, na Clínica Pro Saúde, na Presidente Kennedy 764. O telefone é o 3273-1542. WhatsApp, quem quiser mais algum detalhe, né, doutor? É o 98404-2161. Instagram? No Instagram é dr.zatar_vascular. E no Facebook é Clínica Pro Saúde Vascular. Então, tem tudo isso para você correr atrás. O que não pode é ter o problema lá na frente, né, doutor? Com certeza. Aí o que a gente podia pedir é para os ouvintes darem uma sugestão de tema para a gente fazer. Qual é a próxima pauta que você quer, né, relacionada? Isso, se a gente volta a falar um pouco de varizes ou não. Eu acho que varizes sempre, né? Sempre. Não tem jeito. É verdade. Varizes sempre, porque é o carro-chefe dos problemas, hoje, né? E a gente sabe que hoje 50% da população tem e 80% das mulheres têm. Então, é muito, né, doutor? A prevalência é muito grande. Né? É o nosso estilo de vida ou sempre foi assim, hoje que está se diagnosticando mais? Não, sempre foi assim. Sempre é uma consequência da evolução do ser humano em se tornar bípede, né? de ficar em pé. Então, isso é uma consequência da evolução mesmo. Então, mandem suas dúvidas. Quando é que volta? Daqui 15 dias? Daqui 15 dias, né? Doutor Antônio Carlos Attar. Na outra semana. Fora essa terça, na outra. Joia? Obrigada, doutor. Um abraço a todos. Um prazer. Bom dia. O prazer foi nosso. E quando o senhor demora, fica todo mundo com saudade também. Os pacientes cobram mesmo. Tudo de bom. Joia. Tem uma outra aqui que mandou, mas não tem nada a ver. A filha está desmaiando. Eles são muito doidos. Problema de desmaio, vários remédios, neurologista e tudo. Não, fiz de conta que não vi. E aqui também se tem alguma coisa. Aqui, na verdade, pintou um médico aqui. Você vai fazer consulta de tudo, né? A consulta tem que rolar. Por isso que nós já começamos na segunda-feira com o veterinário, que assim nós já damos uma pincelada geral, e nós mesmos. Depois quem que tá vindo ali? Meu irmão, Osnildo. Osnildo. Veterinário.